Salve galera do segundo ano, professor João aqui. E senhores, para encerrar o módulo 18 do livro 3, a gente vai falar sobre matrizes. Agora é o segundo capítulo, gente, a gente vai estar mais atento aí a algumas operações realizadas entre essas matrizes. Bora nessa? Começando, gente, com a propriedade importante, né, sobre qualquer parte algébrica, que é a igualdade. No caso da igualdade entre matrizes, a gente vai comparar duas matrizes e quer determinar se elas são iguais. Para isso, elas devem possuir a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. E os elementos correspondentes têm que ser iguais nas duas matrizes. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte, por exemplo, seja as matrizes A e J 2 por 3, tal que A e J é igual a I mais J. E B é a matriz 2 por 3, que tem esses 6 elementos aí. Podemos afirmar que A é igual a B? E a resposta é sim. Por quê? Bom, eu sei quem é a matriz B, mas ele não me deu explicitamente quem é a matriz A. Lembrando da aula passada, a matriz A vai ser o quê? Uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Genericamente eu vou ter os elementos dela A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Substituindo em cada elemento o I e o J correspondente, eu vou ter que a matriz A vai ser igual a 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, que é o I mais J que ele falou lá em cima, né? Somando esses valores, eu vou ter que a matriz A é 2, 3, 4, 3, 4, 5, que é justamente a própria matriz B. Ou seja, as matrizes A e B são iguais porque elas têm a mesma ordem, 2 por 3, e porque os seus elementos correspondentes são iguais. Outro exemplo, sejam as matrizes A e B. Determine x e y de modo que A é igual a B. Bom, como a gente já quer que A seja igual a B, eu quero que a matriz da esquerda seja igual à matriz da direita. Repara, gente, que eu tenho aí alguns elementos que estão em posições diferentes, mas para as matrizes serem iguais, eles têm que ter o mesmo valor. 0 já está igual a 0, então eu quero que 4 mais x seja igual a 8, para isso x tem que ser igual a 4. 22 menos y tem que ser igual a 18, para isso o y também tem que ser igual a 4, e 8 tem que ser igual a x mais y. Eu acabei de verificar que x e y são iguais a 4, e 4 mais 4 dá 8, então essa terceira equação é verdadeira, ou seja, para que seja verdade, x e y tem que ser ambos iguais a 4. A próxima operação que a gente vai ver é a adição de matrizes. A adição é literalmente a soma, gente. Para somar duas matrizes A e B, a gente tem que ter o seguinte, elas têm que ter a mesma ordem, ou seja, a matriz A e a matriz B tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. A matriz resultante dessa soma vai ser uma terceira matriz, geralmente a gente usa a letra C, tá bom? E essa matriz tem que também ter a mesma ordem da matriz A e da matriz B. Além disso, cada elemento da matriz resultante vai ser igual à soma direta dos elementos correspondentes entre A e B. Ou seja, a matriz A m por n mais a matriz B m por n vai resultar numa matriz C, também de ordem m por n, de modo que cada C e J seja igual ao seu A e J mais o B e J correspondente. Ainda ficou meio vago, gente? Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Vamos supor que eu queira somar a matriz da esquerda com a matriz da direita. Soma direta. Primeira linha, primeira coluna da primeira, com primeira linha, primeira coluna da segunda. 2 mais 3, depois 1 mais 3. Embaixo à esquerda, 0 mais 2. À direita, menos 3 mais 2. Terceira linha à esquerda, menos 4 mais 1. Terceira linha à direita, 5 mais menos 1. Fazendo as devidas continhas, vai dar 5, 4, 2, menos 1, menos 3 e 4. Repara que é só somar diretamente os valores, tá? Obedecendo, é claro, as regras do sinal. Sendo assim, senhores, a adição de matrizes, né, como soma direta, vai possuir algumas propriedades algébricas importantes de serem lembradas. Primeiro, a primeira propriedade. A soma é comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. A soma também é associativa, ou seja, independente da ordem que você some as parcelas, o resultado final vai dar igual. Existe um elemento neutro na soma, que a gente vai chamar de matriz N, e é a matriz nula. Lembrando, nesse caso vai ter a mesma ordem da matriz A, e todos os seus elementos vão ser iguais a zero. Aula passada. Existe ainda o elemento simétrico ou oposto. A matriz A, quando somada com sua matriz oposta, menos A, resulta na matriz nula. Ou seja, se você somar uma matriz com o seu oposto, vai dar a matriz nula. É a definição de elemento neutro. E uma propriedadezinha de operação diz que a transposta da soma é igual à soma das transpostas. Curioso, gente? Bacana, né? No livro de vocês, lá na página 80 e 81, tem alguns exemplos para cada uma dessas propriedades. Dá uma olhada lá que vai ser sucesso.
Por falar em sucesso, gente, vamos continuar aí. Se a gente falou da soma, é natural que a gente fale da subtração de matrizes, correto? Mesmo esquema da soma. Para subtrair duas matrizes A e B, elas devem ter a mesma ordem. E se elas têm a mesma ordem, cada elemento resultante da matriz, subtração, vai ser igual à diferença direta entre seus correspondentes da matriz A e da matriz B. Ou seja, AM por N menos BM por N vai ser igual a CM por N, somente no caso em que eu considerar que a matriz menos B é igual à oposta da matriz B. Ah, professor, mas isso daí é muito esquisito, né? Galera, basicamente ele está falando o seguinte: subtrair duas matrizes nada mais é do que você somar a matriz oposta, né? Você repete aqui está positiva e a negativa é como se você estivesse fazendo a oposta da matriz que está negativa. Isso serve para quê, professor? Para garantir que as propriedades que valem para a adição também valem para a subtração. Mas a gente pode continuar fazendo, gente, diretão, quer ver? Se eu pegar essas duas matrizes e subtrair, 2 menos 3 dá menos 1, 1 menos 3 dá menos 2, 0 menos 2 dá menos 2, menos 3 menos 2 dá menos 5, menos 4 menos 1 dá menos 5 e 5 menos 1 dá mais 6. Repara que a subtração direta, certo? A propriedade ali escrita desse jeito é só para garantir que as propriedades da adição também valem para a subtração. Porém, atenção, a subtração de matrizes não é comutativa. Como assim, professor? De um modo geral, vale que A menos B é diferente de B menos A, quer ver? Aqui no exemplo 2, sejam A e B essas matrizes aí. Se você fizer A menos B, você vai ter 2, 3, 5 e 0. E se você fizer B menos A, você vai ter o oposto, menos 2, menos 3, menos 5 e 0. Repara que as matrizes A menos B e B menos A são diferentes. Na verdade, elas são opostas. Isso garante para a gente que a subtração não é comutativa, então eu não posso trocar a ordem das parcelas e efetuar a mesma diferença. Tudo bem? Fica atento aí. Outro exemplo. Determine os valores de A de modo que a matriz fulana menos a matriz ciclana seja igual à matriz nula. Pausa aí, gente. Tenta fazer de cabeça e responde aí nos comentários do vídeo o que você achou como resposta. Molezinha essa, hein? Multiplicação de uma matriz por um número real. Como assim, professor? Literalmente isso. Se você tem uma matriz A e uma constante real K, você pode multiplicar a matriz pela constante de modo que cada elemento da matriz seja multiplicado pela mesma constante. Ou seja, cada elemento de A vai ficar multiplicado pela constante K. Não entendeu? Acho que tem muita letrinha ali, está embolando um pouquinho a mente. Se você pegar a constante K igual a menos 2 e a matriz A fulano de tal, K vezes A é menos 2 vezes a matriz. E aí o que eu faço? Cada elemento da matriz vai ser multiplicado por menos 2. Olha só o resultado. Bonitinho, não é? Como exemplo 2, vamos fazer a questão número 2 do Aprofundando o Conhecimento do livro de vocês. É uma questão da UDESC de Santa Catarina. Fala que x e y são matrizes de ordem 2, tais que x mais y é fulana e x menos y é ciclana. Logo, a soma dos elementos da diagonal principal da matriz x é igual a quanto? Não sei. Ah, professor, o que eu faço? Cara, isso aqui é tipo um sisteminha, quer ver? Se eu somar as duas equações, ou seja, eu vou estar somando a matriz x mais y com a matriz x menos y. E se eu somar essas duas coisas, dá 2x, tá vendo? Porque o mais y cancela com menos y e eu vou ter apenas o x. Então, quer dizer que a matriz da esquerda mais a matriz da direita é 2 vezes a matriz x. Somando as matrizes, gente, eu vou ter 4, 6 na linha de cima, 8 e 12 na linha de baixo. Confere os resultados. Essa matriz resultante é igual a 2x. Mas eu não quero 2x, eu quero x sozinho. Então eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por meio, que é uma constante real. Se eu fizer isso, eu vou ter meio vezes essa matriz igual a meio vezes 2x. Meio vezes a matriz vai dividir cada elemento por 2. Multiplicar por meio, a mesma coisa que dividir por 2. E multiplicar meio vezes 2, eu corto o 2 que está multiplicando com 2 dividindo, vai sobrar o x sozinho. Ou seja, a matriz x é igual a 2, 3 na linha de cima, 4, 6 na linha de baixo. Como ele pediu a soma dos elementos da diagonal principal, 2 e 6, a soma dá 8, gabarito na letra B. Caso você queira dar uma estudadinha a mais, como é que eu faria para achar a matriz y? Continua resolvendo o sistema. Já achei a matriz x, então eu vou substituir em uma das equações e vou tentar descobrir o valor da matriz y. Dá uma conferida aí, vê se você entende passo a passo. Faz com calma, faz devagar. Você pode pausar o vídeo para analisar.
e me fala se você concorda com a matriz Y aí. Ele não pediu essa parte em azul, mas eu estou fazendo aqui caso você queira fazer, ou caso uma outra questão mais para frente venha a pedir. Além disso, tem mais propriedades aí sobre a multiplicação de matrizes por números reais, nas páginas 82 e 83. Boa leitura! Salve, galera, então, vamos corrigir alguns exercícios? Vou começar com praticando aprendizado número 2. Ele fala para você que existem duas matrizes A e B, as duas são de ordem 3×3. Ele quer saber quem é o elemento C33 da matriz C, que é a soma de A mais B. Galera, pode parecer difícil, tá? Se você quiser treinar, inclusive eu sugiro isso, monta toda a matriz A e monta toda a matriz B, e depois vê nas duas matrizes a soma dos elementos que ele quer. Tudo bem? Para você treinar. Como eu quero ganhar tempo, vamos direto para a solução. Quem vai ser o C33? O C33 vai ser o A33 mais o B33. Eu não vou montar a matriz inteira por causa de um elemento. Eu posso pegar só o elemento que eu quero. Na matriz A, cada elemento é 2 vezes a coluna. Aqui a coluna é 3. Então esse cara vai ser 2 vezes 3. 2 da fórmula, tá? E no elemento da matriz B, cada elemento é igual ao número da linha. Aqui a linha é 3. Então vai ficar assim. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 3 dá 9, que é o gabarito na letra E. Tá vendo que exercício molezinho? Basta você treinar. Então vá com calma, vá com paciência. Monta a matriz primeiro, para depois você chegar no resultado. Belezinha? Vamos fazer mais um? Então, gente, nessa aqui não tem muito mistério. Ele te deu a matriz A e a matriz B e pediu para você considerar que A elevado a T é a transposta de A e para efetuar a expressão A transposta mais 2B. Então, como é que vai ficar essa expressão? A transposta é essa matriz e 2 vezes B é 2 vezes essa matriz. Fazendo a multiplicação, cada elemento da matriz B fica multiplicado por 2. Como elas têm a mesma ordem, basta somar os elementos diretamente. Eu vou ter essa matriz resultante, que é o gabarito na letra B. Dá uma pausa no vídeo aí, vê se está direitinho e anota eventuais dúvidas aí, tá bom? Vamos para mais um? Saideira? E galera, vamos encerrar aí nossa correção com o exercício número 10 do Praticando Aprendizado. Ele pede para você efetuar a soma A mais B, onde há uma matriz diagonal de ordem 4, cujos elementos da diagonal principal são 5, 2, 2 e 1. E B é a transposta de A. Então eu quero somar essas duas matrizes aqui. A é essa matriz diagonal. Matriz diagonal, como vocês devem lembrar, está escrito lá na discussão do enunciado, que é uma matriz quadrada, onde todos os elementos são iguais a 0, porém na diagonal principal você tem outros elementos. Aqui ele deu 5, 2, 2 e 1. E B é a transposta de A. Então essa é a matriz A. A transposta de A linha 1 vira coluna 1, a linha 2 vira coluna 2, a linha 3 vira coluna 3 e a linha 4 vira coluna 4. Tranquilo? Mas, professor, a matriz B ficou igual à matriz A? Sim, gente, olha só que legal. Toda matriz, seja ela de qual ordem que for, se ela for quadrada, quando você calcula a transposta, a diagonal principal não mexe. Porque quando eu trocar a linha pela coluna, como na diagonal principal, a linha e a coluna são iguais, eles vão ficar na mesma posição. Tá? Então isso vale para todas as matrizes. Quando você faz a transposta, todos os elementos que estão na diagonal principal não mudam de posição. E como os outros elementos são iguais a 0, não vai mudar muita coisa também, né? Somando essas duas matrizes, eu vou ter a matriz C 10, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 0 e 0, 0, 0, 2. Essa matriz é o nosso gabarito. Não tem alternativa, tá? É para você fazer discursivo mesmo, mas assim ficaria a nossa resposta. Salve, gente! Espero que vocês tenham entendido. Corrija aí o exercício, vê se está tudo ok e não deixe de fazer o dever de casa. Tamo junto? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não deixem de fazer os exercícios do Praticando Aprendizado 1, 3, 4, 7, 8 e 9 e também os exercícios 1 e 2 do Desenvolvendo Habilidades. Espero que vocês tenham aproveitado as correções que a gente fez aí no vídeo e tendo qualquer dúvida pode nos procurar. É isso aí, gente. Forte abraço e saudações vascaínas.